Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, povo de Deus, povo do Senhor. Que bênção, isso aí, já está dando certo, já estou conseguindo aqui ouvir a nossa transmissão. Olá, queridos, boa noite a todos, bem-vindo a mais uma transmissão do nosso podcast Café com Bíblia. Bem-vindos ao Café com Bíblia, pessoal. Nós estamos em mais uma transmissão, ok? Nessa noite de terça-feira, agora são 10 horas e 6 minutos. Nós estamos aqui dando um tempo, para você estar aí conseguindo situar-se, né? Se acomodar, sobretudo, e entrar dando glória a Deus, viu? Entrar dando glória a Deus, já entrar aí compartilhando essa transmissão, compartilhando a nossa transmissão, deixando seu comentário. Aproveita esse momento, já deixa sua curtida. Você que está nos acompanhando também pelo YouTube, deixa o seu comentário, ok? Não perdoa não, vai lá, ó, curte à vontade, não paga nada. Você que não é inscrito em nosso canal e no YouTube, aproveita logo para se inscrever. Nós temos aí teologia totalmente gratuita para você que quer aprender a palavra de Deus, para você que quer crescer no conhecimento de Cristo. Teologia totalmente gratuita aqui em nosso canal no YouTube, é o canal Está Escrito. Você pode agora se inscrever. Você aí do Instagram, que ainda não segue a nossa plataforma, aproveita agora também, já clica aí, começa a seguir logo, começa a seguir, porque o negócio está bom e de maneira nenhuma eu iria apresentar para você algo que realmente eu não considere que seja de alto nível para abençoar a sua vida, não é? Para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Pessoal, hoje nós estamos com um assunto hoje aqui maravilhoso. Até 11h20 da noite, falando sobre batismo com o Espírito Santo e falando sobre línguas estranhas. Batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas. E para falar sobre esse assunto tão maravilhoso, um assunto tão tremendo, eu estou com 3 convidados aqui para lá de especial. Daqui a pouquinho eu vou passar a bola para eles aqui, para eles fazerem a sua apresentação formal, viu? Vai ser uma bênção. Mas primeiro, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Eric, missionária Jennifer. Quero glorificar a Deus aí pela vida do presbítero Marcos, missionária Sueli. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Deus abençoe meu presbítero, os irmãos que estão entrando aí agora nessa live, nessa transmissão. Deus abençoe a vida de vocês, Eduarda. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai mencionando alguns nomes. Tá uma bênção. Viemos de um culto de doutrina abençoado esta noite, a qual Deus falou muito conosco. E agora certamente o Senhor mais uma vez vai palestrar ao nosso coração. Porém, nada disso seria possível se não fosse a ajuda dos nossos colaboradores, né? Nossos colaboradores que estão aí ligados em nós, sempre nos apoiando, viu? Eu quero aqui dar uma palavra de louvor para o projeto Fazer o Bem. O projeto Fazer o Bem é um projeto social que tem abençoado muitas famílias, levando alimento, levando cesta básica para casa e para as famílias necessitadas, através da nossa irmã diaconisa Suziane, que tem feito um belíssimo trabalho ao lado de algumas parcerias, né? De algumas parcerias que também têm contribuído para esse glorioso trabalho. Deus abençoe a sua vida, viu, pastor Fernando? Você que gostaria aí de ajudar o projeto, você pode entrar em contato com a diaconisa Suzy através do número do telefone que aparece aí na sua tela. É o 27 98857 1923. Isso mesmo, 27 98857 1923. É o projeto Fazer o Bem. O Fazer o Bem tem feito o bem, tem ajudado muitas pessoas. Não deixo também aqui de exaltar a Deus pela Lulu Artes Criativas. Você que
tem interesse de levar aí para sua igreja, fazer lembrancinhas aí, luxo, top de linha, coisa de qualidade, você pode procurar aí a Lulu Artes Criativa, procurando aí no Instagram, nas redes sociais, e também pelo WhatsApp. O telefone é o 27 98857 1923. E assim você vai estar aí adquirindo lembrancinhas sensacionais, de qualidade, luxo, 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 luxo. Elohim Instrumentos Musicais. Isso, você na sua igreja, você que está aí trabalhando com aquele som ruim, com aquele som de baixa qualidade, quer melhorar o equipamento de som da sua igreja, é só procurar a Elohim Instrumentos Musicais aqui no centro de Guarapari, na avenida principal, em frente ao antigo estádio. Está sendo construído agora um grande shopping aqui da nossa cidade, e você chegando ali, você vai encontrar a Elohim Instrumentos Musicais, que tem tudo do melhor para atender a sua igreja, para atender a sua necessidade no assunto de sonoplastia, o melhor da nossa cidade. Elohim Instrumentos Musicais. Também levando a bola aqui neste momento para o JS Construções e Reformas. JS, você que está para casar, quer construir a sua casinha, vai sair do aluguel agora, quer reformar a sua casa, é só você entrar em contato com o JS Construções e Reformas. Você pode procurá-lo através do WhatsApp 27 99824 2905. Falar com o Janderson, que é o nosso consagrado, que daqui a pouquinho está entrando aqui nessa transmissão, viu? E terminando essa transmissão, o nosso ponto de parada, os nossos convidados aqui já sabem onde é. Nosso ponto de parada é lá no bairro São José, na entrada do bairro São José. Eu quero glorificar a Deus aqui pela vida do meu amigo Davi e pela nossa querida irmã Cíntia. É ali no Davi Lanches. O Davi Lanches é uma bênção. Passar ali para comer aquela porção de franguinho, aquele x-tudão especial, que algumas pessoas não conseguem nem comer todo, leva para casa, porque é uma bênção. Davi, Deus te abençoe. Cíntia, Deus abençoe. Se você quiser lanchar na sua casa também, há possibilidade, é só você pedir, ok? Temos ali entrega, vai bater na sua casa, no conforto do celular, e você será abençoado, ok? Deus abençoe. O pessoal já botou a linguinha aí, o pessoal está com fome, viu? Está com fome. Deus abençoe, pessoal. Vamos ao que interessa, vamos ao nosso bate-papo hoje aqui. Eu quero passar a bola aqui de apresentação para os nossos convidados. Eu tenho dois companheiros aqui que já estiveram aqui na semana passada. Fiz o convite ao vivo e eles não vacilaram. Eles aceitaram de imediato o nosso convite e estão aqui de novo para a gente bater um papo de Bíblia aqui nessa noite. Comigo está pastor Leonardo Medeiros, que falou de política aqui semana passada, Léo Saúde. Mas hoje o assunto é um pouco mais tranquilo. Vamos falar da palavra de Deus. O homem estava bravo aqui semana passada. Eu fiquei até 3 horas da manhã respondendo mensagem de alguns irmãos. Pastor, mas o Léo estava meio bravo aí na mesa. O que aconteceu? E eu tentei de alguma forma amenizar o lado dele, né? Porque a gente ira, mas não pode pecar, né? O negócio foi topzera demais. Pastor Leonardo, tá contigo. Amém, meu pastor. A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez, pastor, parabenizar aí pelo podcast Café com Bíblia. Quero louvar a Deus pela iniciativa tão audaciosa que foi do Senhor essa criação desse podcast, né? E tem tido grande repercussão positiva. Deus. E graças a Deus hoje também, com esse tema hoje que o Senhor colocou e vai revelar para a gente debater um pouco, também vai ser de grande valia. Então eu louvo a Deus, obrigado, espero que esse bate-papo aí seja frutífero aí para a nossa vida espiritual. Deus abençoe, meu querido irmã Rose, eita glória, Deus te abençoe. Glória a Deus, isso. Acabou de entrar também aqui nosso querido evangelista Vandilson, lá de Piúma. Vamos de Bíblia, já, segura as pontas aí, homem de Deus. Conosco aqui também, isso, deixa eu ver aqui. Entrou aí o nosso querido Janderson, da JS Construção e Reforma. Muito bem, meu queridão, Deus te abençoe. Presbítero Clóvis,
Quero cumprimentar os irmãos, né? Os ouvintes aí, os irmãos em Cristo, que estão aí nos acompanhando pelo Instagram. E quero aqui glorificar a Deus, né, pela vida do pastor Sávio, por um trabalho tão lindo, né? A nossa cidade está sendo alcançada, né? Assim, diga-se de passagem, há tempos que nós venhamos orando, pedindo a Deus que alguém tivesse a iniciativa de fazer um podcast que alcançasse o público evangélico. Glória a Deus. Né? Nós vimos aí em outros estados, mas Deus é maravilhoso e hoje estamos aí para aprender um pouco mais da palavra. Que E eu só bênção. glorifico a Deus pela sua vida. Obrigado. Muito Clóvis. obrigado pelo convite. E temos certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar aqui Glória a Deus. para alcançarmos um bom aprendizado, né? E alcançar o coração dos irmãos que estão aí nos acompanhando. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Clóvis. Diácono Gleidson. O povo já te conhece, né? Claro, um bocadinho, né? O povo te conhece, já está virando cadeira cativa aqui Fala no também. Café com Bíblia, mas quem sabe alguém não te conhece? Vamos lá. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham nessa noite, uma boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Já posso pedir música, né? Isso. Passou de 3 vezes. É um prazer estar aqui novamente. Um assunto, são 2 tópicos muito importantes, muito enriquecedor. Eu faço minhas palavras do nosso amigo Janderson. Vamos de Bíblia, vamos aprender. São assuntos que despertam curiosidades e tenho certeza que nessa noite, através da palavra, através do Espírito Santo, nós vamos sanar diversas dúvidas Aleluia. aqui. Mandar um abraço para minha tia também, a missionária Rose, lá de Magé, Boa Esperança. Está acompanhando aí, ó, dá lugar com força. Deus abençoe minha tia. E vamos para cima, pessoal. Vamos para cima porque hoje promete. Ok. Pra cima sempre, porque o carro do Café com Bíblia não tem marcha ré. Eita, É glória. só pra frente. Deus abençoe Liomar, Deus abençoe o presbítero Tiago, nossa irmã Leila acabou de entrar também. Muito bem, então nós vamos falar hoje, pessoal, sobre batismo com o Espírito Santo e dom de línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo é válido para hoje? Acontece hoje? A gente pode buscar? E as línguas estranhas? É uma prática bíblica? É Deus que usa? Eu posso acreditar na manifestação de línguas estranhas? Esse negócio hoje aqui vai ferver aqui, viu? Eu coloquei uma batata quente na mão desses consagrados aqui, diaconisa Suzy, que vou falar para você, o negócio vai tremer. Mas eu vou abrir o nosso bate-papo aqui, falando sobre a promessa de Deus. Primeiro eu quero dizer para todos vocês que eu vejo, pastor Leonardo, o batismo com o Espírito Santo como uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. Pastor, tem base bíblica para essa promessa? Sim. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Disse o profeta: e há de ser que, depois daqueles dias, derramarei o meu espírito. Não é derramarei do meu espírito, é o meu espírito sobre toda a carne. É o profeta anunciando, muito bem, evangelista Vandilson, é o profeta anunciando o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Parafraseando esse texto, no evangelho escrito por Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João Batista, quando pregava a respeito da vinda do Messias, João Batista anunciou e disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, na boca do profeta João Batista, na boca de João Batista, o anúncio foi esse: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos lá. Isso aqui, eu só estou colocando um pouquinho os ingredientes aqui na nossa panela para a gente poder misturar depois. Vou mencionar mais algo aqui.
Lucas 24, 49. Disse o Senhor: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento se daria pela descida do Espírito Santo que os discípulos de Cristo, pastor Leonardo, receberiam. Foi sempre? Vamos prosseguir. Os discípulos, eles permaneceriam focados no cenáculo para então receber o Espírito Santo. Então nós colocamos aqui na mesa 3 chaves importantes. O Joel 2:28, colocamos aqui na mesa o Mateus 3:11, que é o João Batista anunciando a vinda de Cristo, batizando com Espírito Santo e fogo. E joguei na mesa também o Lucas 24:49, que é Jesus subindo ao céu e deixando claro: fica em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Ô Gleidson, meu diácono, o senhor, se alguém me perguntasse, ou alguém tivesse dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo dentro desses termos, o senhor teria algum tipo de argumento para nos fazer crer, buscar, acreditar no batismo com o Espírito Santo? Vamos começar por aí? Vamos começar. Tá contigo a bola. O senhor teria argumentos, porque eu estou com alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo e que gostaria de saber se é o Espírito Santo, pode ser buscado, ele batiza ainda o Espírito Santo, o batismo com o Espírito é bíblico? Está na Bíblia? Dá para buscar? O que o senhor argumentaria? O fato do batismo com o Espírito Santo, ele é algo que pode ser alcançado. Um desses textos é onde o Cornélio e toda a sua família, em Atos, eles conhecem acerca de Jesus, e logo depois a Bíblia vai dizer que eles são batizados pelo Espírito Santo e começam a falar sobre línguas. Opa. Também há outro relato em Atos 2 também, que fala sobre a descida do Espírito Santo. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro bem revelador, né? Que nos conta, nos ensina o passo a passo de como alcançar. E é bem verdade que a persistência na oração é que atrai o batismo com o Espírito Santo. E, consequentemente a isso, os dons, né, os dons que Jesus prometeu lá em Atos 1, vem consecutivo a isso. Sim. Então, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Isso. foi quando o apóstolo Pedro ele foi pregar na casa de Cornélio, Isso. né? E ali, enquanto a palavra foi anunciada, o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre eles e batizou todo mundo ali naquela casa. Eu gostaria de conferir na Bíblia, eu vou para a Escritura aqui rapidinho, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Eu quero que todos que estão acompanhando a gente aqui acompanhem a Bíblia. Esse assunto hoje é um assunto de doutrina, viu, pessoal? A doutrina do batismo com o Espírito Santo. E para discutir doutrina, gente, nada melhor do que Bíblia. Não dá, Clóvis, para discutir doutrina sem Bíblia. E o batismo com o Espírito Santo é uma doutrina defendida pela Assembleia de Deus. Então, observe, para complementar a palavra do nosso querido diácono Gleidson, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 44. Isso, 44 e 45. Acompanha isso é fantástico, pessoal. Assim diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, o diácono Gleidson, o batismo com o Espírito Santo não foi uma dádiva só dos judeus, porque aqui o povo é gentil, não é assim? Sim. Então, eles aguardaram, ouviram a palavra, e o Espírito Santo
ele acabou vindo sobre eles. Pastor Leonardo, o senhor compactua desse mesmo pensamento, dessa mesma linha? Porque o diácono Gleibson, ele acabou de dar uma base legal para a gente aqui, que o batismo com o Espírito Santo ele pode ser crido sim, pode ser buscado. Sim. Porque na casa de Cornélio aconteceu um culto, a pregação da palavra e o Espírito caiu sobre os irmãos, Sim. e eles foram batizados. O senhor compactua dessa mesma linha de pensamento? O senhor tem algo a acrescentar sobre esse assunto? Meu pastor, então, o texto, o qual o diácono Gleibson foi bem feliz, né, de colocar, explanar aí para os nossos ouvintes aí e compartilhar com a gente. Eu creio sim, não só creio no batismo do Espírito Santo e mantenho essa convicção. É uma coisa que já vem de anos, a gente crendo no batismo do Espírito Santo, né, falando em línguas. Mas o que me chamou a atenção, antes de fazer menção na pergunta do senhor, meu pastor, é o texto que o senhor colocou, né, a chamada, né, para esse bate-papo, né? Batismo com o Espírito Santo é real? Uma pergunta. E aí o senhor vai mais além. Línguas estranhas é de Deus? Meu pastor, hoje essas duas perguntas em uma só, e que caminham, os dois estão entrelaçados, parece uma pergunta de ímpio, né? Sim. Parece uma pergunta de um ímpio Isso sendo aí. feita para cristão. Justo. Mas o que me chama a atenção é que esse tipo de pergunta hoje está no meio dos próprios cristãos que não acreditam. É uma dúvida também, né, de um recém-convertido. Não acredita. Sim. Até mesmo, por que eu falo isso, meu pastor? E eu quero responder a pergunta do senhor, mas eu quero só Sim. complementar. Hoje o batismo do Espírito Santo ficou muito duvidoso. Ficou muito duvidoso. Verdade. Por quê? Pela chacota que as línguas estranhas estão sendo propagadas no evangelho, na mídia. É verdade. Um fazendo piadinha com o outro, o famoso aí Miguelzinho aí, ou qualquer brincadeirinha que faz, solta uma língua estranha. Sim. Não tem mais aquela credibilidade de... Virou bagunça. Virou bagunça, meu Virou pastor. bagunça. Virou bagunça. Hoje, quando eu falo que eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou mais um dentre aqueles que faz piadinha com a língua estranha. Um exemplo, quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, nós víamos na manifestação do Espírito Santo sendo manifestado em línguas estranhas, verdadeiramente que aquela pessoa era batizada. Hoje, quando estamos vendo uma pessoa supostamente sendo batizada com o Espírito Santo, vemos a certeza que aquela pessoa está colocando uma língua forçada. É verdade. Sim. Então hoje, esse texto, essa fala que o senhor colocou na chamada do podcast, ela está muito entrelaçada hoje no mundo evangélico. Justamente. Nem nós mesmos, o diácono Gleibson, cremos de fato hoje com veracidade e defendemos isso, como defendíamos Sim. lá atrás, dentro do mundo evangélico. Ou seja, o texto em Atos 2, que é um texto, eu não diria a coluna, né, de quando vai falar sobre o batismo do Espírito Santo, ela é bem categórico, né, que a pessoa, quando eles estavam reunidos em um só lugar, todos foram cheios. Glória a Deus. Ou seja, o que me passa a entender, o que eu entendo e defendo, é que o batismo do Espírito Santo não é somente o ato de falar em línguas. Tem algo muito mais além. Por exemplo, eu sou batizado com o Espírito Santo e eu falo em línguas. Vamos lá. Eu falo em línguas, sou batizado com o Espírito Santo na minha concepção. Porém, eu não falo com o presbítero Clóvis. Eu não tenho uma aliança com ele. Eu não faço como é que se diz? Eu não faço da mesma panelinha que ele. Eu não gosto dele de verdade. De verdade, será que o Espírito que está em mim, que me impulsiona a falar em línguas estranhas, é o mesmo dele?
é de fato essa banalização que você estava citando. Porque hoje, se o cristão pentecostal ele não falar em línguas, ele não tem santidade. Sim. É dessa É maneira. como se fosse uma regra que foi criada nos nossos dias atuais, que se eu não falo em línguas, eu não estou com a minha vida no altar. Exato. Não é bem verdade? É verdade. Então, é porque eu já ouvi relato de pessoas que têm as outras virtudes do Espírito Santo, mas não falam em línguas. Que é o ato de ser batizado. Também essa pessoa que não fala em línguas, ela foi batizada com o Espírito Santo, Exatamente. mas tem outros argumentos, argumentos não, outro jeito de se manifestar o Espírito Santo, Exatamente. como bondade, é uma pessoa que apazigua as coisas, é uma pessoa que ama literalmente o seu próximo, é o ato da manifestação do Espírito Santo. Não significa que ela não fala em línguas, que ela não é batizada. Sim. Por isso que quando eu falo que as pessoas hoje estão banalizando a língua estranha, que para elas tudo que é batizado com o Espírito Santo precisa falar. Justo. Tremendo. Então, pastor Leonardo, o senhor está relatando a respeito de uma banalização Sim. No contexto pentecostal, no tocante ao batismo com o Espírito Santo e ao falar em línguas estranhas. E, na verdade, o que tem acontecido, o fator causador de tudo isso é o que o pastor Fernando está mencionando aqui na nossa transmissão. A falta de ensino, né? A falta de ensino gera isso. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão. E antigamente, como disse aqui também o pastor Fernando, as pessoas buscavam, tinha culto para busca com o batismo com o Espírito Santo. E nós não vemos mais isso. E o que o profeta Oséias declarou falando inspirado por Deus? O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Então a falta do conhecimento no tocante a esse assunto tem levado muitas pessoas a caírem dessa graça. E por isso que a gente vê na internet falsos profetas ridicularizando o falar em línguas estranhas, debochando do ato do batismo com o Espírito Santo, do movimento espiritual dentro das igrejas. Presbítero Clóvis, o senhor compactua desse mesmo pensamento que nós estamos debatendo aqui sobre a mesa? Sobre o batismo, a manifestação das línguas estranhas? Sim, sim. A maior certeza que quando, né, no texto qual que o nosso irmão Gleidson abordou aí, você vai ver que tem alguém pregando, tem alguém instruindo, Sim. para que os mesmos alcancem aquela palavra da verdade. Né? Uma vez que você aprende referente o que é o batismo com o Espírito Santo, uma vez que você aprende o que é doutrina, né, automaticamente você vai estar ligado no propósito de Cristo, o qual que ele tem para a igreja nos dias atuais. O pastor Léo abordou um assunto aqui muito, muito, muito importante. A questão da banalização. Hoje pessoas falam em línguas por brincadeira. Né? Há poucos dias eu abordei esse determinado assunto na minha mesa, na minha casa, e eu falei para minha esposa, a gente falava a questão, pastor Léo, desses assuntos ocorridos na atualidade. Quantos homens, meninos, brincam com as coisas sagradas, sim, as coisas espirituais? E eu falei até para minha esposa assim, a gente temos que ter cuidado até de ver algo semelhante nas redes sociais, que nós temos filhos. Verdade, né? verdade. Os nossos filhos têm que ver Deus e verdade em nossas palavras e naquilo que nós professamos diante daquilo que nós ensinamos. Né? E se você for ver, na atualidade, nós estamos vendo uma geração praticamente frustrada. Justo. Muitos não buscam mais, muitos não acreditam, e porque a brincadeira está demais, até em alguns altares a gente anda muito aí, a gente vê o quanto as pessoas estão em dúvida em questão do batismo com o Espírito Santo. Epa. Como eu vou fazer para ser batizado? Será se eu tenho que ir para o monte? Será se eu tenho que ir para a vigília? Será se eu tenho que estar no culto de doutrina? Culto de ensinamento, sim. Culto de ensinamento, sim. Você tem que sentar para ouvir seu pastor ensinar sobre essa doutrina, que ela é de Deus.
A escola bíblica dominical é o maior curso teológico, ensina também sobre isso. E aonde eu vou ser batizado? Persevere, ore ao Senhor. Esse é um anseio e é uma promessa, a qual que Deus, o seu Filho Jesus Cristo, nos fez. Né? Eu lembro, vou contar uma experiência rápida aqui que eu tive. Eu, pastor Leonardo, eu buscava muito. No ano de 2010, eu queria ser batizado, novo, recém-convertido. Eu queria daquela sede, estava para a igreja 12 horas. E saía 3 da manhã, todo mundo falando em línguas, e eu não recebia nada ali. E um dia, eu liderando a mocidade, um pastor me colocou, e o pastor falou para mim, Deus vai te encher, Deus vai te batizar. E um dia eu senti anseio de ir para o monte. Não que Deus só batiza no monte, irmão, entenda isso. Não que Deus só batiza no monte. Só que naquela noite, de sábado para domingo, a gente subimos o monte. Eu estava com muita sede de Deus. Eu consagrava a minha vida naquele propósito, orava naquele propósito. E naquela madrugada, Diácono Gleides, eu subi ao monte. Eu estava orando da glória, os homens de Deus falavam isso para mim, e nada acontecia. Só que, de uma forma muito linda, eu senti como algo celestial desceu naquele ambiente. E eu comecei a falar em outras línguas. E uma questão que eu aprendi, ao falar em línguas, ele edifica a si. Você não consegue edificar o pastor Sávio. Você não consegue edificar, eu não consigo edificar o Gleidson. Eu não consigo edificar o pastor Léo. A Bíblia diz que o falar em línguas edifica a si próprio. Mas como ordenança, como ordem no culto, ou quando um for falar em línguas, e se há uma profecia, que haja intérprete. O que nós estamos vendo na atualidade é que muitas pessoas estão perdendo esse interesse. Mas o conselho que eu te dou aí é que você persevere, busque a presença de Deus, busque o batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa fora do comum, é algo muito celestial, e Deus vai te fazer, vai te capacitar mais e mais, e vai ser uma bênção. Glória a Deus. A base para o batismo com o Espírito Santo, o incentivo, ele precisa partir da sua liderança local. Né? Você não pode se espelhar em pregadores da internet que utilizam esses conteúdos pentecostais para se autopromover na internet, para ganhar seguidores, para ganhar engajamento na rede social, e acaba que os crentes vão entrando nessa onda e o batismo com o Espírito Santo, Clóvis, vai perdendo a credibilidade. Esse é o grande detalhe. Eu vou deixar vocês responder aqui, os varões eles estão começando a perguntar. Pessoal, manda pergunta. Essa pergunta que o presbítero Igor lançou é a pergunta que eu iria fazer para o senhor. É mesmo? possível ser batizado sem falar em línguas? É possível ser batizado sem falar em línguas? Acho que é uma grande curiosidade, né? Deixa um abraço aqui para o presbítero Igor. O senhor ia me fazer essa pergunta? Sim. Gostaria de responder algum dos senhores? Ou... Pode ficar à vontade. Eu vou responder essa porque, assim, coçou a língua, assim, chega, queimou um negócio aqui nessa área aqui, deu uma queimação aqui. Coloca pra fora, então, né? É porque, assim, quando eu sinto que tá para acontecer alguma coisa, queima, assim, um negócio nessa área aqui, ó, né, oriental, assim, queima, assim, um negócio, aí eu sinto que eu tenho que falar alguma coisa. Então, o que ele disse, a pergunta dele, é possível ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Foi o que ele disse aí. Sim. Eu vou mandar para ele, porque eu gosto muito de responder a essas perguntas. Vamos lá. Muito bem. Primeiro, ele disse línguas, mas é no contexto de línguas estranhas. Línguas estranhas. Porque o nosso assunto aqui é batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas. Então vamos lá. Vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Pastor Leonardo, o senhor poderia ler o texto para nós, do versículo 1 até o 4? Bênção pura, meu pastor, só se for agora. Leia para nós, por favor, e eu vou discutir ele aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecoste,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, Glória a Deus. conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, meu pastor. Muito bem. O que nós estamos vendo aqui, o pastor Leonardo, é o cumprimento da promessa. Promessa feita por Deus através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, Clóvis, aqui diante de nós, pela leitura que a gente acaba de mencionar pelo pastor Leonardo, nosso reverendo, nós estamos vendo o batismo com o Espírito Santo em cumprimento literal. Os irmãos estão sendo batizados com o Espírito Santo. Então, quando eu quero buscar um cumprimento literal do batismo com o Espírito Santo, eu taco Atos capítulo 2, que aqui é o cumprimento literal da promessa feita por Deus através do profeta Joel. A pergunta dele foi o quê? Se é possível ser batizado com o Espírito Santo sem falar línguas estranhas. Ele quer base. A primeira base é essa. Por quê? Você leu aí que eles falaram em línguas. É importante ressaltar que essas línguas faladas aí não são línguas estranhas. Então aqui a gente já dá uma base para o presbítero que perguntou, que eles foram batizados, mas não falaram línguas. Abra sua Bíblia para mim aí, pastor Leonardo, para a gente explicar para eles. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16. E os senhores aqui, se os senhores quiserem complementar alguma coisa sobre esse assunto, é só vocês pedir a passagem, viu? Marcos 16. Marcos, isso, Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16. Marcos capítulo de número 16. Por gentileza. Gleice, me dá sua Bíblia, que a minha aqui não... Eu vou abrir aqui, mas tem ali maior não? Que a minha tá pequenininha. E arrebenta a minha vista. Ou então o Gleice pode encontrar também Não, Marcos já achei aqui Marcos. 16. Leia Marcos 16, versículo de número 17. Marcos 16. 16, meu pastor? Isso, Marcos capítulo 16, versículo de número 17. Olha o que está escrito. Meu Deus. Marcos 16. Isso, versículo 17. 17. Diz Acompanhe assim: aí, pessoal. quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Prossiga. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios E falarão novas línguas. Então, Eita glória. antes do batismo com o Espírito Santo ser cumprido em Atos 2, Jesus está anunciando que os sinais que seguiriam os discípulos vinham acompanhado de línguas, novas línguas. Essas novas línguas aí são identificadas como as línguas das nações, certo? As línguas das nações. Em Atos 2, o que nós vimos ali, Clóvis, foi a manifestação desse sinal. Por quê? Estavam reunidos em Jerusalém cerca de 16 nações específicas. 16. Quando o apóstolo Pedro resolveu pregar para defender o que estava acontecendo, porque eles estavam sendo acusados de estarem embriagados, Pedro tomou a palavra, fez a defesa, pregando na língua deles. Muito bem, Sabrina, muito bem, pregando a língua deles. Então, quer dizer que a língua que foi derramada em Atos 2 não foi línguas estranhas. O que dá base para o presbítero que perguntou aqui, o Igor. Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, mas não falaram línguas estranhas. Eles falaram as línguas das nações. Muito bem, senhor Vandilson, glossolalia.
que foi a capacidade de falar em outros idiomas. Falaram grego, falaram na linguagem da Mesopotâmia, árabe, enfim. A capacidade de falar em outros idiomas. Visão evangelística, ok? Então, presbítero Will, a base para nós. É possível ser batizado com o Espírito Santo, não falar línguas no ato do batismo? Isso vai gerar até uma polêmica, porque tem pessoas que acreditam, Gleidson, que a evidência clara do batismo com o Espírito Santo é o falar línguas estranhas. Isso vai dividir a nossa corrente aqui, mas faz parte. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi batismo com o Espírito Santo, mas não falaram línguas estranhas. Falaram língua das nações. O seu pensamento corrobora com isso, Clóvis? Sim. As línguas faladas ali então não foram línguas estranhas. Não. Foram língua, cada um na sua língua de nascimento. Sim. Corrobora, Gleidson? Corrobora, mas eu tenho uma dúvida. Posso soltar? Lançar? Pode. O Senhor nos disse que foram língua das nações. Sim. Salvo também que tenha línguas estranhas, que está sendo debatido aqui, Sim. línguas estranhas. Porém, também, em 1 Coríntios capítulo 13, olha o que Paulo fala. Opa. Ainda... Pode abrir aí primeiro, abre primeiro. Pode, vou abrir primeiro agora. aí. Pessoal que nos acompanha, abre aí também, se tiver com sua Bíblia aí. Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Muito forte. Deus abençoe, evangelista Tiago Rogério. 1 Coríntios Tá capítulo quebrando aqui, 13, o homem tá versículo espremendo, hein? 1. O homem está espremendo, hein? Vamos lá? Então, olha só. O texto ao qual o Senhor leu, em Marcos, está falando sobre... E o que o Senhor nos elucidou é acerca das línguas das nações. Cada um estava falando a língua de respectivas nações. Sim. As línguas estranhas que está sendo debatido aqui também, e também tem essa língua aqui que Paulo está dizendo no 1 Coríntios capítulo 13, que diz bem assim, versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos. Meu Deus. Vamos replicar somente a língua dos anjos. Então eu posso deduzir que há 3 tipos de línguas. Tem a língua das nações, tem as estranhas e tem a dos anjos. Eu não vou nem colocar dos homens, porque eu acredito que das nações se enquadre na língua dos homens. Então, para todo mundo, as 21 pessoas aí que estão nos acompanhando, há 3 tipos de línguas? Eu preciso que o Senhor nos elucide isso aqui. Muito bem. Pastor Leonardo, o que você diz, meu filho? Meu pastor, eu não Tá diria... falando de 3 línguas Eu aqui, não diria língua 3. Língua dos homens, língua dos anjos. E as línguas estranhas. Eu não diria 3, mas eu diria 2. Né? Que é essa língua dos homens ou das nações e a língua dos anjos, que é a línguas estranhas. Entendeu? O negócio tá começando a ficar meio esquisito. Eu acredito, assim, até o Senhor nos elucidar, eu acredito que as estranhas não se enquadrem na língua dos anjos. Então, vamos entrar por aqui, pessoal, para a gente rachar esse negócio. Vamos lá. Tiagão, Rogério, meu mano consagrado, tá deixando um abraço aqui pro pastor Leonardo, pro presbítero Clóvis, pro diácono Gleidson. Muito bom. Então, língua dos homens é a língua que a gente já identificou, não é? A língua dos homens é o nosso idioma, seja ele qual for, português, francês, inglês, alemão, árabe, aramaico, etc. e tal. A língua dos anjos, falo isso agora voltado para vocês aí, nossos telespectadores, a língua dos anjos não podem ser confundidas com as línguas estranhas. Peguei. As línguas dos anjos não podem ser confundidas com as estranhas. Por que não pode? Porque nós precisamos ressaltar aqui que o querubim outrora ungido, que caiu, o hoje tal Satanás, dentro dessa grade angelical, ele é anjo caído. Ele é anjo caído. As línguas que nós proferimos como línguas estranhas
Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho aqui em 1 Coríntios 14. É uma língua que ninguém conhece. Então, entre os anjos, há essa comunicação verbalística da língua deles. Então, quer dizer que um entende o outro. Tu fala português, ele fala português, a gente se compreende. Entre os anjos, então, há uma compreensão daquilo que se pronuncia. Só que as línguas estranhas, que nós vamos entrar já aqui em 14 de Coríntios, é uma língua que, segundo disse Paulo, ninguém consegue entender. E o homem que fala, em mistério, fala com Deus. De modo que o próprio diabo não pode entender. Se o diabo não pode entender, sendo ele um anjo caído, então quer dizer que a língua que a gente fala já não pode ser dos anjos. Porque se fosse, Gleidson, ele entenderia. Correto. Entendeu? Então, essa língua dos anjos aqui é uma língua praticada por eles. Léo, praticada por eles. Entretanto, não é a língua que nós falamos no ato do batismo com o Espírito Santo. Ok? Não pode ser. Então, vamos descartar língua dos homens aqui, língua dos anjos aqui, e a gente vai centralizar agora nas línguas estranhas. Tá certo? E aí nós vamos entender o propósito. Porque uma pessoa me perguntou, Léo, recentemente, sobre línguas estranhas, e falou bem assim que as línguas estranhas todos têm que tomar conhecimento, e etc e tal, porque na língua das nações ali o pessoal entendeu. É bom entender que a língua das nações, o ato da glossolalia no grego, que o evangelista Vandil está mencionando, e o pastor Fernando também, o ato da glossolalia no grego ali, que foi a capacidade para falar. Aí corrobora com o que o evangelista Tiago mencionou aqui. O batismo com o Espírito Santo, essa capacidade sobrenatural de dar essa finalidade, para pregar com ousadia. Olha, eu vou deixar Clóvis falar. Ô Clóvis, os discípulos ficaram 10 dias presos, sem coragem de falar, porque não tinham recebido o Espírito. Quando o Espírito Santo desceu, as portas se abriram e Pedro foi para cima. Pedro partiu para o ataque. Ok? É isso, Clóvis? Sim, sim. Eu queria frisar a questão também do que o Thiago falou aqui. Sim. Né? A gente observa aqui em Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Isso aqui é muito de suma importância. Às vezes, a gente vê algumas coisas em algumas igrejas que a gente vai ministrar, algumas coisas saem um pouco da órbita, né? Do espiritual, pastor Léo. Assim, todo mundo fala em línguas, todo mundo atropela tudo e ninguém entende nada. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Porque assim, se eu falo em línguas, eu falo com Deus. Edifico a quem? A mim. Justo. Justamente. Mas interessante aqui, 14 de Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Olha que coisa interessante. Isso aqui parece que não, mas eu gosto esse texto aqui, que alguém me questionou uma questão de um determinado culto. Um rapaz falou para mim, rapaz, você não reage em nada. Aí ele fez tipo uma crítica. Eu falei assim, eu aconselhei eu mesmo e falei para ele, o culto a Deus é racional. O culto a Deus é racional. E é tudo com decência e ordem. Foi o que Paulo escreveu em Coríntios capítulo 14. Né? Aqui, ó. Que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua. Opa. Tenha língua. Entendeu? Tenha interpretação. Faça-se tudo para edificação. Ô pastor Léo, então quer dizer que se eu falar línguas alta diante do seu ouvido, eu não estou edificando nada, senhor. Estou ocasionando barulho. E barulho traz confusão. Não traz edificação. Mas, espera aí. O mesmo Paulo que está dizendo aqui que edifica, ele não está proibindo que ninguém fale alto. Opa, isso ele aí. não está falando. Não está na Bíblia, você não pode falar. Não. Tem pessoas que é reservado. Alguém chegou, me questionou, também. E eu sei quando a mensagem é capciosa. Aquela mensagem para te pegar na falha de alguma coisa. Só que, por bondade de Deus, eu sou professor de EBD. Maravilha. A gente estuda sobre esses assuntos. E meu pastor, um dia, me dando a doutrina, ele explicou um pouco sobre isso. E é bom
É bom quando o altar está pegando fogo. Verdade. Só que tem dias que você está tão reservado que você fala em línguas. Mas tem gente que está tão acostumado às pessoas falarem alto que ela pensa que você não é batizado. Entendeu? Que você está gelado. E não serve para edificação dos demais, só para você. Entendeu? Verdade, Deixa verdade. eu ir para cima do Verdade. texto. Eu falo que está na Bíblia. Clóvis, vamos pro texto. É um texto. Dá o texto pro pessoal aí. O texto é alvoroçado. Coríntios, capítulo 14, versículo 26 a seguir, que eu estou lendo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Então tem coisa aqui que é muito séria. Então nem tudo que você vai ouvir é de Deus. Justo. Uma das coisas que não está no bordo da temática, mas aqui é um conselho que eu dou, que já aconteceu comigo pregando, pastor Sábio. Ali no Adalberto Simonado, não vou falar igreja por ética. A gente temos que ter discernimento de espírito. Isso mesmo. Porque algumas línguas não são de Deus. Você já percebeu alguém vindo de encontro marchando, falando em outras línguas, aí fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que Deus falou com você que vai fazer. Clóvis, aí... Essa importância, né? Essa é a importância, eu acho que é central. As pessoas começarem a orar por discernimento Discernimento de espírito. Porque Tá raro. tem dois lados da moeda. Você pode estar blasfemando sem saber, Isso. mas pode estar recebendo o que não é para receber. Justamente. É uma via perigosa. É uma via perigosa. Como se você estivesse vindo de encontro a um caminhão-tronco que você tem que tomar uma decisão. Eu fico ou eu saio? Ou eu fico ou eu saio. E é pura verdade. Eu posso contar o que aconteceu nesse determinado ambiente? Eu estava pregando Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 eu estava pregando. E o culto já estava praticamente finalizado com a mensagem. Eu tinha muitas pessoas no evangelho. E entrou uma jovem. Na oportunidade que aquela jovem entrou, o Espírito Santo falou comigo: fica ligado. E na oportunidade, pastor Leonardo, aquela jovem começou a profetizar na igreja. E muitos começaram a glorificar. O Espírito Santo falou assim comigo assim: quando ela terminar, faça o apelo para ela voltar para casa. E aí, o que faz numa oportunidade dessa? Você ouve a voz do Espírito Santo ou você sai edificado com aquela mensagem que ela entregou? Mestre. Então, eu ouvi a voz do Espírito Santo e eu fiz o apelo. Aquela jovem caiu, ajoelhada, chorando: eu quero voltar para Jesus. E ela estava falando em línguas. Falando em línguas. O discernimento que eu tive foi: o Espírito Santo falou comigo. Não é ela que está falando. Não é ela. Não é ela. Porque, irmãos, no culto, é tudo aquilo que eu direcionei aqui. Você vai ver que a liturgia do culto da Assembleia de Deus sempre foi oração, palavra introdutória, os louvores da harpa, Sim. e segue-se a programação. O pregador está pregando. Alguém se levanta para profetizar. Se é Deus, o pastor Sábio já ensinou isso lá. Justo. Se é Deus, o pregador baixa o microfone e escuta a voz de Deus, que é Deus que está falando. O discernimento isso. vai diretamente a ele. É isso aí. Sim ou não? Sim. O presbítero Clóvis, o Igor, acho que está na mesma conexão que o senhor aí. Porque o Igor diz assim, o presbítero Igor: na verdade tem gente que fala em línguas estranhas para mostrar que é espiritual para as outras pessoas. Foi o que nós estávamos abordando, né? Diácono Gleidson, é daí para pior. É daí para pior. É daí para pior. É pessoas que vê um irmão falando em uma língua bonita, quando ele sente o que para ele é o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa que ele vai lembrar é da língua daquele homem que fala lá. O varão lá. O varãozinho da língua bonita. lá, né? O off the king. Off the king, the keg, não sei o que lá mais. The keg? Isso aí até bom a gente discutir esse assunto. Você sabia que a gente estamos vendo os nossos jovens
Eu vi cansando de ver jovens falando sobre isso, Sim. esse assunto e falando. E a gente tem que ensinar para eles que aquela língua ali, ele não é uma língua, ela é uma tradução Sim. de um nome inglês que ele estava falando de uma determinada profecia que estava entregando para alguém. Se você pegar a mensagem que ele está pregando, você vai ver. Ele está direcionando uma profecia para alguém de outro país. Então, assim, já banalizaram, para você ver que a rede social, pastor sabe, oxalá que todos pegassem o seu celular, fazer isso aqui, ó, direcionar o povo para o crescimento, agregar claro. o crescimento. Porque o que nós estamos vendo? Pessoas brincando e uma geração aí perturbada, sem querer, e perdeu a sede. Mas o problema, o presbítero Clóvis, que as pessoas que estão ensinando hoje na internet, né, no Instagram, né, não tem nenhuma qualificação espiritual. É porque recebeu um título de pastor. Aí o cara vai lá, começa a falar um monte da Bíblia de heresia, posta, aí pega uma alma sedenta que nunca ouviu a palavra de Deus, Muito bom. suga aquilo e aí já era. E aí já era. Aí essa pessoa, para um novo pastor capacitado, instruído por Deus, guiado por Deus, tirar esses carrapichos que essa ovelha, por ter assistido um vídeo de um falso pastor, é difícil desse pastor fazer algo aqui. Complicado, né, Léo? Por isso que a internet hoje, meu pastor, eu glorifico a Deus para quem sabe usar. É verdade. E abomino ela para quem Não sabe. não É sabe, meu líder. Hoje É verdade. poderemos estar em um podcast falando sobre fofoca, falando sobre... Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu sinto a graça de Deus, Glória a Deus. porque tem pessoas usando podcast com nome bíblico dizendo fofocalizando gospel. É do diabo. Você tá de sacanagem comigo? Isso é do diabo. Tá de sacanagem comigo? É. Então, assim, tem internet que é usado para coisas boas, principalmente para esse lado de debater línguas estranhas, instruir, que é o que nós estamos fazendo. Nós não somos o dono da verdade. Não. Por isso que o presidente foi colocou a palavra bem interessante, dizendo que talvez vai ter pessoas discordando da gente. Sim, claro. Que é normal. É normal, totalmente. Né? Mas aqui ninguém está falando heresia, a gente está passando aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos usando esse amuleto aqui, vamos dizer. Tá? É o texto. É o texto. É o texto. Sem texto, cria pretexto. Então, é o que eu acho, meu presidente. Pessoal, tá muito forte o nosso bate-papo aqui, o pessoal tá participando. Gente, não deixa a pergunta aí passar desapercebido não, se vocês acompanharem aí, tá bom? Deixa eu dividir essa mesa aqui agora. Durante muitos anos, nós pensávamos que uma pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, ela tinha que falar em línguas estranhas na hora, né? Durante muito tempo. Eu aprendi isso, para falar a verdade, que assim, para ser batizado com o Espírito Santo, tinha que falar línguas. Falou línguas, foi batizado. A evidência clara do batismo seria o falar em línguas estranhas. Eu quero dividir essa mesa aqui agora com um assunto. Porque as línguas estranhas, elas estão classificadas na grade dos dons espirituais. Sim. Verdade. 1 Coríntios 12, versículo de número 8, 9 e 10. Nós vamos para o texto, viu? Nós vamos para o texto. Repete, meu presidente. 1 Coríntios 12, versículo 8, 9 e 10. Pensa. Aqui a gente gosta de utilizar o texto, não é achismo, isso aqui não é um pensamento nosso, não é uma teologia nossa, a gente não inventou nada aqui, a gente vai para o texto. E olha o que diz o texto. Isso aqui fala-se sobre os dons espirituais. Pastor Leonardo, são 9. São 9 dons espirituais. 9. Vamos lá. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada. Vamos lá. Primeiro, palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, palavra da ciência. A outro pelo mesmo Espírito, a fé.
a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro pelo mesmo Espírito operação de maravilhas, vai contando, já são 5. E a outro pelo mesmo Espírito a profecia, 6. A outro pelo mesmo Espírito dom de discernir os Espíritos, 7. A outro pelo mesmo Espírito variedade de línguas, 8. A outro pelo mesmo Espírito interpretação das línguas. Então, perceba que línguas, Gleidson, está na galeria dos dons. É dom. Galeria dos dons. E esses dons do Espírito Santo, ele dá para quem quer. Ele dá para quem quer. Está escrito no versículo 7 aqui em cima, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, Clóvis, se ele não quiser que eu fale línguas estranhas, eu não vou falar. Isso. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo, receber o dom da palavra da sabedoria, pregar com muito entendimento e não falar línguas. Está escrito aqui, gente. Ele dá para aquilo que for útil. Então, se não for útil para mim, lá dentro da igreja, ficar falando línguas, ele não vai me dar, poxa. Você entende? Ele não vai me dar. Então, ele está escrito, ele vai dar o dom para aquilo que for útil. Isso quer dizer, então, que no ato do batismo com o Espírito Santo, não é necessariamente obrigado a falar línguas estranhas. Porque os discípulos de Cristo foram batizados, falaram língua das nações, mas não falaram de imediato línguas estranhas. Eles não falaram línguas estranhas. Ok? Eu só queria dividir essa mesa aqui, porque talvez um de vocês pode concordar de outra forma. E eu quis trazer o texto aqui sobre os dons, né? Porque é isso aí. Cada um tem um chamado. Não, meu pastor. E em Gálatas 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, temperança, bondade, fé, mansidão. Tudo isso engloba a manifestação do Espírito Santo. Justo. Porque muitas pessoas pensam... agora você imagina, ô Diácono Gleidson, eu vou puxar para minha pessoa para não ficar muito apelativo. O pastor Leonardo batizado com o Espírito Santo, mas é um cara muito prepotente. É um cara super ignorante, um cara... Como é que você me veio batizado? Cadê minha mansidão? Ah, mas ele fala em mim. Eu falei, sim, meu amigo, mas tem muito mais. Tem muitos adjetivos ainda para uma pessoa cheia do Espírito Santo. É muito amplo. Não é só a língua, mas o problema, Gleice, é a filosofia que nós já criamos. É verdade. Para você falar que é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, a primeira coisa... Você fala em línguas? Tem que falar. Eu conheço pessoas... que a pergunta dele é: será que eu sou batizado em língua? Será que eu sou batizado com o Espírito Santo porque eu não falo em línguas? É o que o Igor falou aqui em cima aqui, ó. É o que o Igor falou aqui em cima que tem tudo a ver, ó. Tem gente que pensa que falar em línguas é espiritualidade, porque tem gente que não é espiritual e fala línguas estranhas. É complicado. E é a verdade que o pastor Leonardo está falando. Está banalizado falar em línguas. Está banalizado, essa é a verdade. Sim. A igreja pentecostal, a Assembleia de Deus em geral, banalizou. Se o pregador não falar em línguas, o pregador não tiver um mistério, cortar a pregação e falar em línguas, aquele pregador não está edificando ninguém. Sendo que as línguas não edifica ninguém, ele edifica a si próprio. Só quem está falando. Você entendeu? O negócio está tão complicado hoje em dia que... Meu pastor, me permita fazer uma colocação, não vai tanto para o batismo com o Espírito Santo, mas só para a gente pegar um pouco de gancho. Quando a gente olha uma pessoa que o senhor conhece, eu também, as duas pessoas, o pastor Fernando, que está online aí, e o pastor Joélio, duas pessoas no mesmo patamar de mansidão. Fala pra mim se uma pessoa dessa... Será que uma pessoa dessa não é batizada com o Espírito Santo? Não tem o Espírito Santo? Eu coloco o presbítero Tiago também. O presbítero Tiago, porque o pastor Fernando não é batizado em línguas estranhas, mas
tem uma mansidão no coração que eu nunca vi, Gigante. gigantérrima. Então, ô Léo, desculpa te interromper. Não, então... Isso aqui coaduna e corrobora com o que eu tô falando. Perfeito. Verdade. Porque durante muito tempo as pessoas pensam assim, para ser batizado com o Espírito Santo, antigamente orava assim, enrola a língua, enrola a língua, enrola a língua, enrola a Dá glória, língua. dá glória, dá glória. Estimulando a pessoa a enrolar uma língua e até mesmo talvez falar uma língua estranha que nem era do Espírito Santo, mas da forçar, emoção né? da pessoa. Sim. E durante muitos anos a igreja cresceu, o diácono Lucas, a igreja cresceu aprendendo isso. Fui batizado com o Espírito, sou obrigado a falar em línguas. Pessoal, não tem obrigação nenhuma. Se o Espírito Santo achar que tu deve falar, ele vai lhe dar o dom. Isso Eu é dei o revelador, texto para você isso é aqui. revelador. 1 Coríntios 12, 7. Ele dá o dom para aquilo que for útil. Ok? Porque aí, como que eu mostro, pastor Leonardo, que eu sou cheio do Espírito Santo? Aí sim, é uma outra conversa. Sim. É o que o senhor deu aqui agora aqui os e o que o frutos, presbítero né? Igor está mostrando aqui. Por quê? Porque o fruto do Espírito não são os frutos. O fruto. O dom do Espírito não é dom, é dons. É. Dons. Dons. Aí ele vai pegando. Desde a palavra de sabedoria, o primeiro, até o discernimento, a interpretação das línguas, lá no último. Dons. Agora, no tocante a fruto, não é frutos, é fruto. Foi o que o Léo bem disse. Aí, ele pega aqui, ó. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E faltou um aqui porque é 9. Só que não é 9 dons, é 9 aspectos de um fruto. É como tu pega uma mexerica. Uma mexerica é uma. Tu descasca, ela tem vários gomos. Tu pega um cacho de uva. Em um cacho de uva pode ter mais de 15 uvas. O fruto do Espírito é assim, é um fruto com 9 manifestações. Então, uma pessoa, ela pode receber o Espírito Santo, pode ser cheia do Espírito Santo e nunca falar línguas estranhas, pastor Leonardo. Perfeito. Só que tu identifica como? A identidade, né? Amorosa, bondosa, misericordiosa, verdadeira, honesta. Uma pessoa que ela carrega esses atributos, ô Clóvis, sobre ela. É bom falar línguas estranhas. Paulo disse, não proibais. Só que a nossa prioridade, o nosso foco não pode ser falar línguas estranhas. O nosso foco principal, falo para os nossos telespectadores aqui do Café com Bíblia, o nosso foco principal é ser cheio do Espírito Santo. Tu concorda, Clóvis? Sim, concordo. Isso é demais, né, Clóvis? E agora uma pergunta. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser Né? cheio? O que é ser cheio? Eu estou cheio do Espírito Santo. Mas para quê? Por que eu quero ser cheio? É uma pergunta que a gente, às vezes, pessoas fazem e nós temos na Bíblia. É uma pergunta, o presbítero Clóvis. E essa pessoa que usa, por exemplo, rapaz, hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado. Tem sim. Porque ele está falando não é de qualquer coisa cheio, não. Não está falando de qualquer coisa que o encheu. Está falando do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, como é que essa pessoa vai manifestar esse cheio dele? Se realmente está cheio. Prossiga. É dessa forma. Ser cheio. Vai. Lembra de Pedro, após o Pentecoste? O povo está dizendo o quê? Então todo mundo bebo. Irmão, a presença que Pedro tem ali não é normal. Não. Pedro não está normal. Pedro, ele toma a palavra e começa a pregar. Muito forte. Ele começa a pregar. Ele começa a pregar. E manda o povo se arrepender. Ele conta a história até chegar a falar do arrependimento. E o interessante de tudo isso, que após a pregação de Pedro cheio, pastor Leonardo, mais de 3.000 almas foi alcançada Graças a Deus. na primeira leva. Ô pastor Leonardo, então quer dizer, isso aqui vai para nós, é nós que estamos aqui, então quer dizer que se o presbítero Clóvis está cheio,
A ação social do domingo não precisa ser da DPP. Ih, rapaz. Não precisa. Não, Gleidson. O Clóvis está cheio. Não, eu tenho que estar lá. Acionando o pessoal, direcional, orar pelo povo, que possa ser que venha alguém enfermo. O Clóvis presbítero, cheio, pastor Sávio, ele pode estar orando por alguém lá. Você sabia disso? É porque eu estou cheio. A maior evidência de um homem cheio na obra de Deus é que ele trabalha. Terrível. O que Deus quer nos encher é para isso, para o serviço da sua obra. Não precisa que o pastor Sávio vá na minha casa orar por mim. Se o Gleides pode ir, que o Gleides está cheio. Então quer dizer que se o pastor Sávio estiver enfermo, eu posso vir orar por ele. Eu estou cheio, pastor Sávio. Tremendo. Então, nós quando somos cheios, é para uma finalidade. Eu vou contar um testemunho aqui que aconteceu comigo a semana retrasada. 3h40 da madrugada, tá eu assim, deitado na minha cama, falando com Deus, e eu senti uma graça, Glória a Deus. inundou o meu ser. Eu falei, Senhor, podia fazer uma vigília. Eu gosto de vigília, pastor Sávio, eu gosto de ver os irmãos sendo renovados. Gosta. Porque uma vez que você está vendo seus irmãos cheios, você entende que você está sendo útil para a obra de Deus. Dessa maneira. Então, uma das finalidades de ser cheio, um homem que é cheio, ele não espera alguém mandar ele fazer, ele está disponível. Glória a Deus. Sim ou não, pastor Leonardo? Perfeito. O senhor concorda? Plenamente. Verdade, Ô, meu pastor, me permita. Vai. Talvez a gente não tenha a dimensão o quão poderosa é esse podcast de hoje. Não que os outros não tenham sido. Ele é sensacional. Por que eu falo isso, meu líder? O senhor já imaginou, vamos falar dos seus rebanhos. Pode mandar porque tá queimando aqui, ó. Quantos dos Posso seus usar? rebanhos, Vai. quantos dos seus rebanhos hoje, agora, nessa hora, tiraram um fardo, uma tristeza no coração por achar que nunca tinha sido batizado com o Espírito Santo? Pois é. Ó, grande, muita gente. Porque algumas pessoas falam assim, rapaz, eu não falo língua, bem que eu queria. Poxa, mas uma pessoa prestativa na casa de Deus, é como o senhor falou, amorosa, cuida da obra com zelo. Cheio. Aí, Cheio do cheio. Espírito Santo. Aí hoje essa pessoa está sendo liberta Sensacional. desse pensamento É que um aprisiona. fardo, um É fardo. um fardo, meu líder. Sensacional. Então hoje, É o que foi falado aqui em cima aqui, pastor Fernando, é o resultado de Atos 2. Eles foram cheios, saíram na beirada da escada pregando, o resultado foi quase 3.000 almas. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela mostra a evidência, não é no falar em línguas, que é um dom, ela mostra isso na prática do serviço. É impossível alguém, Gleidson, cheio do Espírito Santo, que não gosta de ir na igreja, uma pessoa cheia do Espírito Santo que não gosta de participar de nenhuma atividade religiosa, Nossa. que não gosta de uma vigília, que não topa o evangelismo, que não topa limpar uma igreja, capinar um lote de uma igreja, entregar um Isso é ser panfleto, Isso é ser cheio. visitar o pra mim É uma enfermo. vida cheia, né? Eu conheço pessoas, Gleidson, que nunca falam em línguas estranhas no microfone, mas lava a privada da igreja para nós usarmos o banheiro todos os dias. Como que uma pessoa dessa não está cheia do Espírito Santo? Isso é um fato, é inegável. o presbítero Clóvis, espero que conheça essa pessoa, eu acho que tem mais por obrigação de conhecer, no bom sentido. Tem uma pessoa da igreja Boas Novas que não é batizado com o Espírito Santo. Falo isso porque eu já congreguei com essa pessoa. Só me fugiu a memória o nome. Congrega no São José, na igreja lá do pastor Alisson. Mas todo domingo, ou qualquer dia que a igreja deixar que estiver precisando dele, ele está lá na igreja, lá limpando a igreja, cabinando. É um senhorzinho moreninho, gente. Eu acredito que eu sei quem é. Rapaz, ele é maravilhoso. Tem, assim, pau pra toda a obra, meu pastor. Mas não fala em línguas. Mas na obra, não tem ninguém mais prestativo que ele. Sensacional. Então, essas qualidades que as pessoas talvez hoje... Revela a pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoal, que nem a gente participou de um culto sábado, o pregador ele pregou ali cerca de 1 hora de mensagem sem falar uma língua estranha.
Verdade. E a manifestação do poder, assim, tava clara aos nossos olhos. Tava clara. Eu estava pregando hoje o culto de ensinamento em nossa igreja, ali 1h10 de pregação, eu estava sentindo vontade de falar em línguas estranhas, mas eu contive o espírito, né? Porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas não quer dizer que eu não falei em línguas estranhas, que não havia uma graça sendo derramada ali em nosso meio, porque o ambiente estava propício para a gente glorificar o Senhor. Só que as pessoas às vezes confundem, ela quer porque quer falar em língua estranha. Pessoal do Café com Bíblia, o que edifica a igreja é a profecia. A língua estranha edifica o indivíduo. Eu posso falar em língua estranha aqui agora, pastor Leonardo, vocês não vão ganhar nada com isso. Só que se eu profetizar, vocês ganham. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas, como disse Paulo. Então por quê? Quando tu fala em língua, tu ganha só você. Quando você profetiza, tu ganha nós três. Eita, glória. Você entende? Então, é muito tremendo. Letícia está dizendo aqui, quem é cheio do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo é o mesmo do batismo. Sei que já foi falado, mas é só para deixar bem claro para quem ainda tem dúvida. Quem é cheio do Espírito Santo é o mesmo? Sim, porque uma pessoa não tem como, a gente tem que enfatizar isso aqui, não tem como você ser batizado com o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não te coloca só a metade. Diz Joel, o Espírito vai descer sobre toda a carne. A expressão cheio do Espírito Santo acaba sendo utilizada para uma manifestação de obra. Porque a pessoa está cheia, e todos foram cheios do Espírito. Só que não tem como o pastor sábio receber um pouquinho, tu receber um pouquinho, o Léo um pouquinho. Pô, o Léo é um camarada, me perdoa, viu, pastor Léo? O Léo é um camarada mais baixinho, o pastor sábio é um pouco mais alto, quer dizer que o sábio tem mais o Espírito do que ele. Não existe isso. No ato do batismo, o Espírito encheu você de corpo todo. Só que existe aquela efusão do Espírito. Quando você está na adrenalina maior do que eu. Tu acaba tendo mais desejo de se envolver muito mais do que eu. Não que eu não me envolva, mas tu se envolve muito mais. O que revela a aptidão dessa vida cheia do Espírito, esse dinamismo do Espírito te levando de um lado para o outro para fazer a vontade do Senhor. Tiago falou aqui, pastor Leonardo, eu vou deixar você tentar esclarecer ele se você conseguir. Ele falou mais cedo aqui que ele não fala línguas estranhas na igreja. Só que quando ele está dormindo, ele fala línguas estranhas. Aí quando acorda, ele não consegue falar. O que você acha disso? É um negócio difícil, né? Isso é difícil. Eu acho que o Thiago realmente ele tem um problema. Eu acho que é melhor difícil de resolver. A mansidão vem na sua cara. Eu acho que ele está testando a mansidão, né? E eu vou responder para ele. Vai lá, meu pastor. Vou responder para ele. Esse Thiago é complicado. Aqui, Thiago, só para a gente finalizar essa etapa aqui, quando eu fui batizado com o Espírito Santo e recebi o dom de línguas, eu falava dormindo. Eu já me peguei acordando falando línguas estranhas. Quando eu acordava eu não conseguia falar. Porque quando eu estava dormindo eu me pegava falando em línguas estranhas, desenrolando aquele mistério. Só que eu, na hora de praticar, eu olho nu assim, eu não conseguia. Aí, Tiago, eu parti para a oração, para Deus despertar esse dom em mim quando eu tiver em atividade assim coletiva, para falar em línguas estranhas no culto. E Deus, Tiago, me despertou. Você está aguardando? Então, receba aí. Pastor Sávio, minha irmã está confirmando o que eu estou falando aqui agora. Pastor Sávio falava dormindo. Eu falava línguas estranhas dormindo. Falava ali, né? O mistério dormindo. Depois, o que eu fiz? Quando eu fui orientado, receber as pessoas lá em casa, falar, pô, tu tá falando línguas estranhas dormindo já. Tu fala que tá dormindo e tá falando línguas. Eu parti para a oração para que Deus despertasse isso em mim no culto, para eu falar, até que aconteceu. Tiago, então ora a Deus, meu filho, para que Deus venha te tomar no culto, para tu colocar para fora aquilo que tu tá ali já falando enquanto você dorme. Pessoal, estamos caminhando para o final aqui, mas tem algumas coisas aqui que a gente precisa falar aqui. A gente está falando de línguas e tal. Só que assim, eu quero fazer o nosso público entender uma coisa.
Línguas estranhas. É de Deus ou não é? Eu quero o texto, hein? Língua estranha. A gente tá falando tanto aqui, ser cheio. Tá tão bom que o varão até dormindo tá falando. Eita glória. Até dormindo ele tá falando. Não, agora não, presbítero. Assim, e já começou até a queimar aqui, Thiago. Tá queimando um negócio aqui, ó. Nessa parte, assim, queima mesmo. Assim, o que eu digo? Língua estranha. Qualquer um aqui pode soltar o rolo e nós vamos entrar de capote. Língua estranha, porque senão alguém vai pensar assim, pô, então eu não vou falar mais língua estranha. Não vou buscar mais língua estranha. Gente, língua estranha é de Deus ou não é de Deus? Esse silêncio quer dizer alguma coisa? Você que você já ia entrar aí, velho? Não, eu não vou entrar nada. Eu deixei para vocês entrar. Língua estranha é de Deus ou não é de Deus? Porque vocês sabem que existem os movimentos aí. Marcos capítulo 16, pastor Sábio. Eu creio, está escrito, no versículo 17 diz assim: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Opa, falarão novas línguas. Se está escrito, é uma evidência que é o próprio Deus introduzindo aos nossos corações, que é uma bênção de Deus em nossa vida, falar em línguas. Então, que eu posso afirmar que é de Deus. O senhor pode afirmar que é de Deus. Está com o texto. Marcos capítulo 16, 17. Está com o texto. Léo, É isso aí. tu confirma que é de Deus? Eu posso falar línguas? Não, com certeza, meu líder. Estou com o presbítero Clóvis, Posso grudado. falar línguas? Posso falar línguas? Pode, é de Deus, é de Aqui, Deus. aqui o Lucas falou aqui, ó. Silêncio total. É de Deus. O Lucas é benção, o Lucas é benção. Os varões ficou com medo de responder aqui. É língua. Não, tá conferindo, né? total. Aqui, pessoal, então, eu posso falar, Léo, línguas no culto de quinta-feira lá na igreja, lá eu posso falar lá? Quinta, sexta, sábado, domingo. Oxi. É mesmo, Léo? Ô, Léo, rapaz, Gleison, eles podem falar línguas aí, os irmãos aí? Paulo não proíbe, mas ele traz algumas instruções bem relevantes. Então libera. Oxe. 1 Coríntios 14, capítulo 14, versículo 39. Vamos pro texto, pessoal. Café com Bíblia só trabalha com texto. Então vamos pro texto. Solta. Olha o que Paulo diz. 39? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Olha o que Paulo está dizendo. Não proibais o falar em línguas. Opa. Terra. Mas prossegue. Tem um negócio bom embaixo aí, hein? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando eu vou falar um negócio aqui, só quem está conectado lá vai entender o que eu vou falar aqui. Toda vez que aparece essa expressão, mas, a gente fica preocupado. Né? Essa expressão, mas. Aqui, lá no Japão fala língua estranha, pastor Leonardo? O Japão? Japonês pode falar língua estranha? Pode, velho. Qualquer lugar. Tu tá querendo dizer então que o Japinha também, o olhinho esticadinho, pode falar línguas? Tô estrangeiro. Pode? Zoinho esticadinho, Pode. Japinha, oriental, fala línguas? Tchim. Hã? Mas fala. Aqui, eu vou soltar aqui um negócio para vocês aqui, hein? Solte, homem. Pessoal, línguas estranhas é de Deus sim. Eu só dei uma apertada aqui nos nossos convidados aqui. E a Letícia falou que na Itália fala línguas estranhas também. E ela conheceu a japonesa? Foi japonesa então? A japonesa. É japonesa lá na Itália, que você conheceu? Fale pra mim. Cara, olha só que situação, rapaz. Na Itália também fala línguas. Não, rapaz, que coisa maravilhosa. Pessoal, atenção pro texto. Atos não, Fernando falou Atos ali. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Vamos lá, hein? Fica ligado, hein?
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Na visão de Paulo, para o dom de profetizar, ele é muito ressaltado, né? Mas vamos lá, hein? Porque o que fala língua estranha. Quero que vocês deem bastante atenção a isso aqui para vocês terem base aí, vocês do outro lado, que falar línguas é de Deus sim. Claro que, de acordo com a vontade do Senhor. Olha aí. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala de mistérios. Então, não adianta você querer entender as línguas estranhas. Você não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender. Alguém fala assim, ah não, línguas estranhas não existe. As línguas que Jesus deu, a língua das nações. Atos 2, língua das nações. As línguas estranhas, não adianta. Eu posso entrar ali e fazer um cursinho de inglês e vou aprender a falar inglês e tal. Se Clóvis não entender eu falar inglês, pastor Leonardo pode fazer um cursinho básico também, se tornar um intérprete, eu falo e ele interpreta. Agora, Clóvis, eu quero ver você fazer um cursinho para interpretar línguas espirituais. Está escrito aqui, ó. Ninguém entende, mas em espírito fala de mistério. Vamos prosseguir. Versículo de número 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Sim? Língua estranha edifica a si mesmo. Pô, tu vai ficar pregando meia hora, 30 minutos falando língua estranha. Você não edificou a igreja. Você edificou você mesmo. Porque a língua estranha não tem finalidade de edificar a noiva, a donzela de Cristo. A língua estranha edifica o ministro e não o ministrado. Vamos prosseguir? Versículo 5. Eu quero que todos faleis línguas estranhas. Isso aqui é rico, gente. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Então, mais uma vez ele está ressaltando língua estranha. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, eu só estou dando essa ênfase, Leandro, línguas estranhas, porque o capítulo todinho fala de línguas estranhas. E um rapaz falou bem assim, eu vou na sua casa, pastor Sávio, para discutir sobre batismo com o Espírito Santo e línguas estranhas. E eu quero que o senhor me prova na Bíblia que línguas estranhas é de Deus e que não é do demônio. Se tu me provar, eu entro para a sua igreja. Agora, eu vou levar a base bíblica para provar para o senhor que língua estranha não é de Deus, não está na palavra. Eu disse para ele bem assim, se o senhor ir lá na minha casa e trazer para mim 3 bases bíblicas, porque toda doutrina precisa ter 3 bases. Não se forma doutrina sem 3 bases. Se tu trouxer 3 bases e me mostrar que língua estranha não é de Deus, eu abandono a Igreja Assembleia de Deus, abandono tudo que eu aprendi e vou seguir a sua denominação, que é do doutor William Miller e da senhora Ellen White. Eu vou falando assim porque aí algumas pessoas não sabem, né? Da onde que vem o William Miller, o doutor Guilherme e nem o Ellen White. Ele está pensando aí em outros mistérios, é bom que fique assim mesmo. Vai estudar teologia para tu aprender, hein? Isso. Vamos lá. Aí eu falei, se tu vir, meu irmão, eu estou esperando esse varão já tem 8 anos para provar para mim que língua estranha não é de Deus. Mas se ele vem, eu ia soltar essa metralhadora de Coríntios 14 aqui, tudo no peito dele. Para ele sair da doutora Ellen White e do William e vir pro Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eita, agora! Para ver o que se chama batismo com o Espírito Santo. Vou deixar vocês falarem, eu só vou concluir aqui o raciocínio. Versículo 13 agora, da mesma carta, ó. Pelo que o que fala língua estranha. Vamos lá, 14, verso 14. Porque se eu orar em língua estranha,
É porque as pessoas parece que não sabem onde está escrito língua estranha. Aí eu estou dando só para eles as línguas estranhas aqui. Versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas. Posso acreditar que Paulo era tão alucinado assim, tanto que ele fala línguas estranhas. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho mais aqui. Versículo 27. Se alguém falar língua estranha, ô Gleidson, tem hora que ele usa línguas estranhas, no plural, e tem hora que ele usa língua estranha no singular. Por isso que o dom lá é variedade de línguas. Línguas, variedade. Então há uma variedade de manifestação dessas línguas estranhas. Vamos lá, deixa eu ver. Finalizou. Ele não fala mais. O 19 também é bem interessante. O 19 é interessante. Todavia quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Aí aqui, isso aqui ele já mudou. Ele saiu de línguas estranhas e entrou numa língua desconhecida. Ele já mudou o panorama da mensagem dele. Só que observe, aí ele parou de falar línguas estranhas no versículo de número 27. Aí lá embaixo no versículo de número 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Sabe quantas vezes Paulo utilizou a expressão línguas estranhas só nesse capítulo? Eu li todas para vocês. Sabe quantas vezes que ele utilizou línguas estranhas nesse capítulo? 9. 9 vezes ele utilizou a expressão línguas estranhas. Não sei se é coincidência, mas existem 9 dons do Espírito. Não sei se é coincidência, mas existem 9 características do fruto do Espírito, tudo 9. Não sei se é coincidência, mas existem 9 bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Eu não sei se é coincidência, mas parece que ele trabalha com 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. E 9 vezes ele menciona. Meu irmão, se com 9 versículos, falando de línguas estranhas, não for o suficiente para você entender que língua estranha é de Deus, tu vai ter que falar árabe. Vai ter que falar chinês, né? O xói. O que você achou disso, né? Benção, meu líder. Maravilhosa. Vai ter que falar o sayonara. Sayonara. Sushi, salami. A missionária fez até uma pergunta aqui, meu líder. Provavelmente aproveitou o seu gancho aí. Parou. Parou? Não, parou lá na tela, você não. Tá. Parou lá que aqui dali já virou zombaria já. Pode? Pode. E quem fala, entende o que ele mesmo está falando? Quem fala, entende o que ele mesmo está falando? Falando em línguas estranhas. Quem está falando em línguas estranhas, entende? Ih, rapaz, o negócio agora ficou esquisito aqui, hein? Vamos lá. Quem fala línguas estranhas, entende o que está falando? Deixa eu ver se é possível isso aqui. Deixa eu ver se é possível isso aqui, hein? Vamos ver se é possível isso aqui. Versículo 13. Versículo 13. Johnny? Capítulo 14 de Coríntios, versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. O que fala o texto. O que fala línguas estranha, ore para que possa. Não é uma garantia de poder. Ele não está afirmando que vai poder. Ore para que possa. Então, pode acontecer de você falar língua estranha e você não conseguir compreender. Só que você tem uma porta aberta para você orar, para você entender o que tu falou. Só é possível por graça de Deus. Existe um dom espiritual no capítulo 12 de interpretação de línguas. Então você pode orar para Deus lhe dar a graça para você interpretar. Só que se Deus não quiser, você não vai interpretar. Tudo bem? Não sei se vocês já viram aquela manifestação na igreja da pessoa falar em línguas estranhas e outra pessoa Já. se manifestar interpretando. A pessoa falando em línguas estranhas e o outro profeta, assim diz o Senhor, e toma lá da cara e o pau quebrando. Tu já viu, Clóvis? Já. É algo assim... É lindo. É algo porque sensacional. é difícil ver isso, né? Há pouco tempo hoje, aconteceu isso lá no igreja. pouquíssimo. Uma senhora
Ela começou e houve interpretação, mas Deus tomou a igreja quando acabou quase 11 horas. Lindo, lindo. Sensacional. Que é muito difícil. Né? O senhor já foi pegar na minha igreja, Já, sabe? sim. A gente tem horário, a gente não passa de 9 horas. É muito difícil. Pastor Fernando mencionou. Pastor Fernando mencionou aí, só se a mesma pessoa tiver o dom da interpretação. Aí vai pegar no versículo que eu mencionei, o do versículo 13, que a pessoa que fala língua estranha, ore para que possa. Não quer dizer que a pessoa vai conseguir, mas pode orar para poder. Eu mesmo já orei muito para poder interpretar as línguas que eu às vezes pronuncio, só que eu não consegui. Só que Deus já me usou pela graça, uma oportunidade bem longe, para interpretar uma língua que a pessoa estava falando. A pessoa estava mandando ali a língua e Deus me tomou na hora, que era uma profecia para a igreja. E eu vou passar para o senhor agora, há um relato antigo também, que aconteceu na igreja do saudoso pastor Joel Machado, de um culto de Santa Ceia, tinha um obreiro pregando, o obreiro da igreja, e ele começou a falar línguas estranhas durante a mensagem, e havia um obreiro que estava de perna cruzada no cantinho do altar, e enquanto ele estava ali falando línguas estranhas, Deus estava descendo o rolo do discernimento na vida do obreiro. Aí quando ele acabou de falar as línguas estranhas, o obreiro se levantou e tomou a oportunidade, falou, eu quero falar agora. E todo mundo entendeu, o obreiro gritou, obreiro, fecha a porta. Mandou fechar todas as portas da igreja para ninguém sair. E o obreiro começou a interpretar tudo que o varão que pregava falava. E o varão falando línguas estranhas, estava confessando o pecado que ele estava cometendo há mais de anos dentro da igreja. E o varão interpretou tudo e deu um rebuliço dos demônios. Ou seja, então pode acontecer da pessoa estar falando em língua estranha e não ter entendimento, mas Deus levantar um intérprete na hora para cumprir um propósito daquela ocasião. É o que o pastor Fernando falou. Se tiver o dom de interpretação. Ficou claro, Léo, que o batismo com o Espírito Santo ele é real, pode ser buscado e que as línguas estranhas também são reais, podem ser faladas? Claríssima, meu líder. Claríssimo? Claríssimo. Show de bola, claro. Show de bola. Clóvis? Sim. Claríssimo. Então, se nós saindo aqui dessa transmissão aqui, qualquer pessoa que perguntar para vocês têm essa base para poder mostrar. Sim, senhor. Porque vai chover perguntas aqui, viu? Nós estamos aqui subindo agora aí, ó. Mas isso aqui, eu falo para você, amanhã até meio-dia nós já temos aí 2.000 visualizações aí nesse vídeo, porque as pessoas vão repercutir esse assunto. Ok? Não só vai aumentar as curtidas aí, também deve aumentar por essa semana ainda, ou as próximas que seguirão aí, o membro da nossa igreja batizar com o Espírito Santo eu acredito. ou desenrolado esse mistério aí. Por exemplo, acho que a primeira pessoa será foi a diaconisa Suzy. Já ia falar. Que ela diz assim, que tremendo, meu pastor, às vezes fico com medo de falar em línguas, por medo de não ser de Deus, mas é uma vontade tremenda. Já tem essa vontade, Glória de Deus. já sentiu essa vontade, mas muitas das vezes o medo Isso aí. a segurou. O que Então, aconteceu com o Tiago também, né? sim, O Tiago também estava falando aí, dormindo, né? Agora espero que ele abra os olhos e fale acordado, a língua estranha, não é assim? Pessoal, estamos aqui chegando ao final da nossa transmissão. Gente, é muita coisa boa. Se a gente ficar aqui falando aqui, a gente atravessa meia-noite aqui. Tem 1h40 que nós estamos falando. Passou até o tempo que nós tínhamos previsto, mas, assim, é muito bom falar disso, Clóvis. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui desde cedo, desde 10 horas, conectado em nossa transmissão. Eu quero agradecer ao presbítero Clóvis, que prontamente atendeu ao convite aqui do Café com Bíblia. Mais uma vez, pastor Leonardo, obrigado por ter atendido também o nosso convite. O senhor sempre será bem-vindo aqui, junto com o Clóvis. Diácono Gleibson, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Essa cadeira de xadrez aí, eu vou até botar o nome já aí, né? Diácono Reserva. e essa Né? aí, pastor Leonardo, então, já que é assim. Essa aí, a minha ninguém toma. Eu não fico para trás, não. Isso aí, ela vai tomar a cadeira de outra. Aqui é cadeira cativa. Pessoal, e vocês? Sem vocês as coisas não funcionariam bem, né? Então, assim, louvo a Deus pela vida de vocês. Não sei se essa tela aqui é uma mensagem subliminar,
né? Mas que vai eu- aparecer agora aí, Eu não gosto sei, de né? subliminar, eu gosto de Não subliminar. sei se é uma mensagem subliminar, mas eu tô assim. É, Gleice. Ai, Jesus, Eu tô fala. subindo Bela Meu Vista Deus. agora. Fala que teu servo Ô, recebe. pastor Sábio, Eu vou subir o Bela Vista. antes que o Sim, senhor já estamos encerre, chegando. antes que o senhor encerre, deixa eu só alertar o povo que no próximo sábado Pode falar. nós teremos uma vigília. Ah, né? é mesmo. Pastor Leonardo, nós temos um projeto aí Não. que nós estamos sentindo de Deus de avançar esse ano. A intenção nossa é avançar. Nós temos um projeto para o final do ano. Tá repreendido, rapidinho. Aí, ó, Letícia falou, eu quero aí, ó. Tá Ai. repreendido, em nome de Jesus. Hein? Eu. Posso É continuar? oração pra mim. Pode. E próximo sábado, né, pastor Sábado, nós teremos a vigília. Próximo sábado. O tema da nossa vigília é restauração. Oh, Deus. É bênção, é bênção. Quem não precisa ser restaurado em alguma das nossas áreas da nossa vida, né? Lembrando que restauração é todo E nós dia, estamos. Clóvis. Isso. E Deus me deu um texto de Jeremias capítulo 29 e que nós íamos ler em casa esse texto. E eu peço que você que está vendo essa live, né? Café com Bíblia, guarde aí na sua agenda aí, próximo sábado, vigília da restauração, e leve 1 quilo de alimento. Aonde, Vaso? Será no bairro Bela Vista, na Rua do Sereno, número 220. Tem um ponto de referência? Tem, sim, próximo à Igreja Adventista. Ponto final do ônibus, a Igreja Adventista fica em cima. Chegou na Igreja Adventista, vai quebrar a direita. A igreja está do lado da Igreja Adventista. Eu não sei se Lá, eu Igreja Pentecostal, Cristo é a luz, na sabe, direção do pastor Edivaldo. Val, O senhor vai, pastor Sávio, lá na vigília? Eita, eu não glória. tenho certeza se eu vou não, Clóvis. Mas vai ser bênção. Eu não tenho certeza Vai ser uma se eu bênção. vou não. Então, Qualquer coisa Eduardo pra ela. Presidente Clóvis, esses alimentos aí vai entregar pra quem lá? sim, foi bom o senhor falar. Irmãos, e nós estamos aí apoiando o projeto Fazer o Bem. Top. Eu tenho observado, assim, a gente pega muito sobre amor. E se a gente for olhar para a Bíblia, olhar lá para a igreja primitiva, os irmãos eram unânimes, eram unidos. Ninguém tinha falta de nada. Por que não tinha falta de nada? Porque um supriu o outro. Supria. Ou seja, o que é suprir? Quer dizer, então, que se o pastor Leonardo tivesse um açúcar em casa, eu posso compartilhar com ele. É Não é assim, isso pastor aí, Leonardo? meu filho, é isso aí. Entendeu? Eu E a creio. Bíblia diz também lá na Epístola de João que quem tem bens reparta com quem não tem. Tá certo, tá O certo. pastor sabe, tem muita gente precisando de cesta básica. Muita. E nós precisamos entender que o projeto Fazer o Bem tem alcançado vidas. Muito. E nós estamos aí com essa parceria nas vigílias, nos nossos eventos que nós vamos fazer mais à frente aí. Então eu te peço, você vai para a vigília, leva 1 quilo de alimento. Ô presbítero Gomes, se eu quero levar uma cesta, leve. Ai, E Jesus. já tem pessoas esperando. Tem, pastor Sábio, pessoas esperando. Eu acredito. eu E acredito. Deus vai fazer. Toda vez que nós semeamos no reino, o altar de Deus não toma, o altar de Deus devolve. Presidente Amém? Clóvis, para fazer esse evento aí que você vai estar realizando, tem algum telefone para contar, que queira falar com o senhor para ajudar? Então, irmãos, aqui a gente temos a nossa irmã Diaconia Suziane, ela é a líder desse projeto Fazer o Bem, né? Eu vou até pedir, se ela tiver, botar aqui na mensagem aqui o número de telefone dela. Aí, ó, vai aparecer na tela. Vai aí passar agora. na tela aqui, você vai acompanhar aí. Então, gente, é um projeto de suma importância. Aí, Essa ó. semana, por bondade de Deus, ela já socorreu família. Já. Não foi, pastor Sábio? Tremendo. Já socorreu Deus. família. E nós estamos, presbítero Gleides, nós estamos na correria Eita para glória. levantar arrecadação para ajudar esse projeto. Estreitou, hein? Mas meu presbítero Clóvis, a respeito, você faz muita vigília, né? Ah. Tenho observado. Tem algum telefone que as pessoas possam entrar em contato com o senhor para estar ajudando o senhor a realizar essas vigílias? Tem sim, tem o meu telefone, é o 995. Vou deixar aqui na descrição aqui, Isso. 995. Lança lá. 6804. Benção pura. Então você que pode querer ajudar, será de boa alcance. Fechou. Fechou. Pessoal, eu tava brincando, mas assim, sobre a vigília, claro que eu vou estar lá, brincadeirinha aqui. Estarei lá pregando a palavra de Deus, se Deus me conceder a oportunidade, né? Vai ser uma bênção. Diácono Gleides, domingo agora tem também tem também a ação social. Fala sobre ela que nós vamos agradecer a Deus agora. Rapidinho, pessoal. Vai tá lá. Primeiro, sábado,
tem evangelismo dos remanescentes. Isso. Lá Lá em Perocão, na Nossa. rua principal de Perocão, Vai ali, ser lugar muito movimentado. Bênção. Vai ser uma bênção, tá bom? Quem puder. E domingo, a partir das 9 horas da manhã, vai ter ação social do projeto Cristo Salva, diversos profissionais qualificados para atender as comunidades ali ao redor. Também pessoas de fora podem participar. Vai ser um dia de muita bênção, de muito serviço prestado às nossas comunidades. E é isso, o reino não para e contamos com a presença de todos que puderem estar participando, tá bom, pessoal? Vai ser uma bênção. Maravilha, bênção pura. Vamos estar ali tanto na vigília, né, durante a madrugada, e logo pela manhã estaremos ali reunidos na ação social Cristo Salva. Vai ser uma bênção a partir das 9 horas da manhã, Isso. ali no bairro Bela Vista, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra Profética, ali próximo do campo ali do Bela Vista. Vai ser uma bênção do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Aqui a gente termina a nossa transmissão. São quase 2 horas de transmissão. Rapaz, que é isso? Que foi isso, pastor Leonardo, hoje? Terça-feira que vem, nosso encontro está marcado a partir das 10 horas da noite. Já tem um assunto que está queimando aqui no meu coração. E até amanhã aí, mais tardar, depois da manhã, já vou estar lançando na rede social e na nossa plataforma o próximo assunto para a gente jogar nessa mesa aqui e ver o que a palavra de Deus solta para nós. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para abençoar o povo de Deus. Pastor Leonardo, o senhor pode levantar esse clamor para abençoar aqueles que estão aqui conosco ainda. Amém. E aqueles que vão passar por aí depois aí. Você não Amém. para mais. Amém? Oremos a Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem Obrigado. feito. Pelo ensinamento da tua palavra, pela instrução, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor venha nos despertar, ó Deus, a buscar o batismo com o Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que o Senhor dispensa, ó Pai, essa mesa debaixo da tua graça. Amém. Leva-nos em paz para nossos lares e abençoa, ó Pai, os nossos ouvintes a cada dia. Amém. Que o Senhor venha abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz Vandilson, paz Gleidson, paz Igor, paz Suzy, paz Eduardo, enfim, paz a todos, pastor Fernando. Deus abençoe a família de vocês. Pessoal, até a próxima. Deus abençoe. Valeu, boa noite. Fui! Vamos comer. Ele tá fechando lá, tá? Nossa, que medo, nossa, tá ali, tava na transmissão ainda ali, nossa. Caramba, esse varão, o vaso tá na transmissão, eles vão comer agora. Caramba, esse... Quebra qualquer protocolo. Ô, Vaso, eu sou alegre. Cadê minha caneta vermelha? É sua, Vaso? É. Rapaz, caneta boa. Aqui, ó. O Azaf, Tava cadê no o chão. Tá no chão? Essa aqui não? O bocal? Não, bocal não sei não. Eu só vi a caneta no chão. Ah, tá. Oxi, O pastor não tá com fome, caiu aí. você viu, parece que eu ganhei mesmo. Vai. Rapaz, que benção, viu? Pessoal, foi uma bênção a nossa transmissão aqui desta noite. Café com Bíblia. Falamos a respeito do batismo com o Espírito